Boa tarde, eu sou Valéria, jornalista, escritora, agente literária, à frente da Oásis Cultural e autora do curso O Escritor no Século XXI, como escrever, publicar, divulgar e vender seu livro. O tema de hoje é um desafio literário. O que é isso? Não é um desafio para escrever nem nada, é um desafio para ler, porque para ser um bom escritor é preciso antes ser um bom leitor. Não adianta querer ir do Rio de Janeiro a Porto Alegre sem passar pelo Paraná, por Santa Catarina. Não adianta querer fazer pontes para andar mais rápido. Se a gente não se estruturar bem, o barco afunda, a gente naufraga. Então o desafio literário, que de tempos em tempos eu vou fazer a vocês, é ler um clássico, um livro que perdura através das gerações. Apesar da passagem do tempo, ele continua sendo objeto de interesse e fonte de aprendizado para todas as pessoas. O desafio literário de hoje é este aqui, Os Sertões, do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha era um jornalista, ele trabalhava para o jornal A Província, que hoje é o estado de São Paulo, e ele foi designado para ir ao interior do Brasil cobrir o conflito de Canudos. Vou falar rapidamente, está nos livros de história, mas na época, logo depois da proclamação da República, como sempre, o governo brasileiro não deu atenção aos pobres, às populações mais carentes, e elas começaram a se organizar para sobreviver da maneira que dava, da maneira que era possível. E nessa época surgiu um líder que tinha um sentimento forte religioso, que era o Antônio Conselheiro, e ele foi juntando essas pessoas, né? Primeiro ele passou anos e anos vagando pelo Nordeste, ele era um cara que ia de cidade em cidade pregando a palavra de Deus, mas as pessoas ouviam e aquilo inspirava esperança nelas, elas começaram a segui-los e eles ergueram uma cidadela lá nos confins do sertão da Bahia, que foi a primeira favela brasileira. Inclusive a origem desse nome favela está explicada aqui nos Sertões. Então o Euclides da Cunha ele foi viajando desde o Sudeste, percorrendo as paisagens brasileiras. Então a primeira parte do livro tem descrições das paisagens brasileiras belíssimas. E o vocabulário, a riqueza do vocabulário desse livro é capaz de ajudar muito o escritor, porque às vezes a gente quer descrever uma coisa de uma maneira bonita, a gente quer usar melhor a linguagem, a gente não sabe, a gente não consegue, porque falta vocabulário, que é um leque de palavras, um leque de sinônimos, para você não ficar repetindo a mesma palavra sempre, né? Então essa parte da descrição das paisagens brasileiras, que é a primeira parte do livro, é lindíssima, e depois ele vai contando a guerra de Canudos, porque foram preciso 4 expedições do governo brasileiro para conseguir dominar esse conflito. Na verdade não era um conflito, as pessoas só queriam morar lá no interior, mas como eles eram contra a República, eles eram a favor da monarquia, aquilo virou um cavalo de batalha. Enfim, eu sei que quem é escritor de ficção científica e de ficção distópica ou de fantasia e que quer descrever bem suas batalhas, suas guerras, ler este livro aqui é de imensa valia, porque isso aqui é um livro sobre uma guerra. E eu sou mulher, eu detesto guerra, eu detesto filmes de guerra, mas esse livro é encantador. É impressionante, a gente não tem ideia de que isso se passou na história do Brasil, infelizmente a nossa memória é muito curta, e principalmente para ajudar a escrever cenas de batalha e de guerra, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se destacar no mar de outros escritores descrevendo batalhas de guerra em ficções distópicas e fantasia, se vocês lerem esse livro. Para terminar, eu vou ler um trechinho aqui só para dar um gostinho, tá bom? De alguns heróis da batalha, citavam-se depois os arrojados lances. Cunha Lima, estudante da Escola Militar de Porto Alegre, que ferido em pleno peito numa descarga de lanceiros, concentrara os últimos alentos no último arremesso de lança, caindo em cheio sobre o inimigo, feito um dardo. Vanderlei, que precipitando-se a galope pela encosta aspérrima da última coluna, fora abatido ao mesmo tempo que o cavalo, no topo da escarpa, rolando por ela
abaixo em queda vertiginosa, de titã fulminado. E outros, baqueando todos valentemente, entre vivas retumbantes à república, haviam dado à refrega um traço singular de heroicidade antiga, revivendo o desprendimento doentio dos místicos lidadores da Idade Média. Então, por exemplo, aspérrima quer dizer áspera ao extremo, muito áspera, aspérrima. E assim a gente vai aprendendo várias palavras novas e vamos nos tornando melhores escritores. Vamos ampliando a nossa biblioteca e o nosso repertório de leituras. Obrigada.